Artigo científico é tudo igual, certo? Errado. Oi, aqui é o professor Hamilton Quintela do TCC Sem Drama e neste vídeo a gente vai falar sobre os 5 principais tipos de artigos científicos. Se você precisa fazer um artigo científico, esse vídeo é muito importante para você. Claro que existe uma base, uma estrutura comum a todas as produções científicas, os meus alunos no TCC Sem Drama sabem bem disso. Mas isso não significa que todos os artigos científicos são iguais ou que todas as monografias são iguais. Os artigos científicos têm modelos diferentes, tipos diferentes em função de objetivo, metodologia e divulgação ou publicação. E aqui já cai por terra uma ideia que algumas pessoas vão tentar te vender, de que existem modelinhos prontinhos, coloridinhos, com indicações de números de parágrafos, números de páginas, que se aplicam a qualquer produção científica. Isso é uma falácia, isso é uma enganação, isso é um engodo. Então preste muita atenção, não seja tolo, não caia, ou tola, não caia nessas armadilhas, tá? Existem sim diferenças, inclusive a sua instituição pode ter exigências específicas, por isso você sempre precisa de uma orientação personalizada, como eu faço no meu treinamento com os meus alunos. Mas vamos lá para os 5 principais tipos de artigos científicos, beleza? Primeiro, o mais comum, o artigo de revisão de literatura ou revisão bibliográfica. Aqui basicamente você está diante de um trabalho em que você vai usar somente fontes secundárias de pesquisa. Hamilton, que são fontes secundárias, referencial teórico. Ou seja, você vai pesquisar em outras produções científicas, livros, documentos, mas não vai fazer pesquisa de campo, não há fontes primárias. Tá? Então você trabalha apenas com fontes secundárias, mas muito cuidado. A questão aqui não é fazer um resumão do que os outros autores falaram, sobre um determinado assunto ou um determinado tema. Aqui a questão é estabelecer um problema de pesquisa, uma questão central que você quer responder, um objetivo e desenvolver a sua argumentação para alcançar esse objetivo com base naquilo que já foi produzido a respeito do seu assunto. Esse é o grande segredo. Segundo tipo de artigo mais comum, o estudo de caso. No estudo de caso você não trabalha apenas com fontes secundárias, mas você trabalha também com fontes primárias, pesquisa de campo. Por quê? Porque o estudo de caso é um artigo científico que tem um objeto de estudo definido. Um objeto de estudo dentro de uma realidade específica. Então pode ser um grupo de pessoas, pode ser uma empresa, pode ser uma escola, mas você tem um objeto de estudo e você vai fazer uma investigação desse objeto. Importantíssimo no artigo de estudo de caso, ou no artigo baseado em estudo de caso, ou no estudo de caso. Importantíssimo. A sua argumentação, ela segue todinha exatamente na comparação entre a teoria e a realidade. Você verifica a realidade do seu objeto de estudo e vê se ela é compatível com a teoria, onde ela se encontra com a teoria, onde elas divergem, e aí você faz toda a sua argumentação. Terceiro tipo já não é mais tão comum assim, mas o que a gente chama de estudo bibliométrico ou revisão bibliométrica, que nada mais é do que uma revisão de literatura, uma revisão bibliográfica, com um apelo mais quantitativo, baseado em estatística. A ideia aqui é descobrir o que e quanto foi produzido a respeito de um determinado assunto dentro de um espaço e dentro de um período de tempo. Então um exemplo simples para você, arboviroses no Brasil entre 2015 e 2020. Aí você vai lá e pesquisa o que se levantou de informação a respeito desse tema. Esse é o estudo bibliométrico. Eu sempre tenho dificuldade para falar essa palavra. Aliás, bibliografia e bibliometria. Ó, falei agora. Vamos lá para o nosso quarto, tá aqui no meu roteiro. Sempre roteirizo as coisas que eu vou dizer, assim como eu digo para os meus alunos roteirizarem os seus conteúdos nos seus trabalhos científicos. Quarto modelo, tá? É a pesquisação. É ou não? É a pesquisação. Eu deixei o survey para o final, que é o menos comum. Pesquisa-ação. Pesquisação nada mais é do que um estudo de caso em que o pesquisador, tá? Pesquisador se envolve na pesquisa e na análise dos dados. Vou te dar um exemplo muito tranquilo aqui, tá? Digamos que você queira investigar metodologias ativas, uma ferramenta de metodologias ativas de ensino, e aí você vai aplicar essa ferramenta numa sala de aula como professor e relatar os resultados dessa pesquisa como um pesquisador. E aí você vai fazer um artigo científico relatando a aplicação dessa pesquisa, aplicação dessa ferramenta, aplicação da qual você participou.
Então é uma pesquisa-ação, você está envolvido no contexto do seu objeto de estudo. E por último nós temos o survey, que só tem um nome complicadinho, mas nada mais é do que uma pesquisa estatística, com base estatística, tá? Que tende a identificar ali alguns padrões dentro de uma realidade específica. Então no survey você tem ali, por exemplo, prevalência, combinação, correlação, interrelação, que são variáveis estatísticas. Não é muito comum para um TCC, porque não está baseado em referencial teórico ou teoria, está baseado na aplicação do questionário e nas respostas quantitativas a esse questionário. Por exemplo, uma pesquisa de intenção de votos em uma determinada região é um survey, ok? Então esses são os 5 principais tipos de artigos científicos, não é tudo igual, artigo não é tudo igual, modelinho pronto para qualquer coisa não existe, tá? E você precisa da orientação personalizada para direcionar a sua produção dentro de uma base estrutural e de técnicas de escrita, como eu mostro no meu treinamento online para os meus alunos. Gostou do vídeo? Deixa o seu like. Considere aí se inscrever no canal para você ter acesso a muito mais informações e quando sair vídeo novo você receber, inclusive ativa o sininho. E, principalmente, considere dar uma olhadinha aí na descrição do vídeo e conhecer o meu treinamento online, o TCC Sem Drama, para você trabalhar junto comigo e ver que é possível sim fazer o seu TCC de maneira muito mais simples, rápida e sem estresse, como os meus mais de 47 mil alunos já fizeram, e eu te vejo aqui do lado dos aprovados.